Na história das guerras, em todas as partes do mundo, um fator que sempre pesou a favor de exércitos vitoriosos foi o uso de cavalaria. E no período da conquista europeia das Américas, percebemos que o uso do cavalo de guerra foi um fator que, entre outros, derrubou civilizações poderosas como os astecas e incas. Mas na América do Sul, um povo soube dominar essa arma europeia: os Guaicurus. Essa habilidade permitiu que se tornassem verdadeiros senhores da guerra das regiões centrais do continente. E nesse vídeo exploraremos a sua sociedade, seus costumes, como aprenderam a usar cavalos e qual o legado que nos deixaram, e como eles moldaram o continente sul-americano. Mas, como de costume, gostaria de pedir que deixe seu joinha, que se inscreva, que compartilhe e deixe algum comentário caso se agrade do conteúdo. Isso me ajudará muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Na descrição, coloquei as fontes que usei para esse roteiro, caso queira se aprofundar mais. Como muitos outros povos da América do Sul, as origens da etnia que formou os Guaicurus ainda são incertas, com algumas fontes indicando uma ligação com povos que migraram da região da Patagônia, ou que teriam vindo das regiões andinas, e que dominaram as regiões do Chaco paraguaio, uma vasta área que dominaram, mesmo sendo nômades e tendo um estilo de vida caçador-coletor. Até onde se sabe, esse grupo se autodenominava Eiguaieguis, que em sua língua significa povo da palmeira, mas também eram conhecidos como Embaiás. O seu idioma, também chamado de Guaicuru, é reconhecido atualmente como parte dos ramos linguísticos Aruaque, que abrange grupos como os Cariuel, Paiaguá, Abipom e os Terenas. Mais para o sul, há também os povos Mocovi, Toba e Pilagá, que se autodenominam Quon e formam um contínuo linguístico e étnico dos Guaicurus. O nome Guaicuru originalmente tem origem em Guarani, um grupo étnico rival, que usavam para se referir de forma pejorativa ao grupo Embaiá que habitava a margem ocidental do rio Paraguai, entre a foz dos rios Pilcomayo e Iabebiri, desde o século XVI até onde podemos saber. E é um termo que quer dizer povo malvado e sarnento, ou de pele suja. Esse termo e o Embaiá passaram a ser usados como sinônimos para designar esses povos que viviam na região do Chaco e que compartilhavam a língua Guaicuru. Os Guaicurus nunca foram politicamente unidos e muitas vezes eram hostis uns aos outros, bem como outros povos, principalmente com os Guaranis, e posteriormente com os invasores europeus. Como eram nômades, estavam em constante movimento em busca de recursos, e nesse processo acabam se chocando com essas comunidades sedentárias guaranis, quase sempre desolavam essas aldeias. As suas aldeias, conhecidas como tolderias, eram acampamentos móveis com tendas feitas de pele e outros materiais adaptados encontrados na região. E nessas tolderias havia uma espécie de tenda coletiva que reunia o clã do líder e os seus cativos. Os europeus passaram a chamar esses líderes de capitães, sendo um posto de liderança herdado pelo sangue, onde as famílias desse capitão se consideravam mais puras em relação aos outros da comunidade, que não eram do clã do capitão, sendo um tipo de nobreza ou casta superior, como verdadeiros senhores feudais das terras do Chaco. Essas aldeias móveis dificilmente ficavam no mesmo lugar por mais de 2 dias. Isso facilitava sua dominância por essa região. Os Guaicurus acabaram desenvolvendo uma complexa estrutura social, onde alguns povos acabaram se submetendo a um tipo de vassalagem. Cada tolderia tinha sua nobreza e abaixo dela haviam as castas do guerreiro e por fim a dos cativos, que normalmente eram espólios de guerra. Era comum eles raptarem mulheres e crianças nessas incursões e os absorviam em sua comunidade, o que aumentava os seus números e por conseguinte sua força. Como desenvolveram uma cultura de guerra constante, eram conscientes do valor que representava a resistência física e fomentavam em diferentes práticas físico-cerimoniais e nas suas práticas alimentares,
sendo estimuladas desde criança e tinham relações propositalmente agressivas com seus pais. Durante a adolescência, os jovens da tribo, tanto meninas como meninos, passavam por rituais de provação à dor e ao medo, que duravam o dia inteiro, com os mais velhos tocando tambores enquanto os jovens eram testados física e espiritualmente. Quando atingiam os 20 anos, já eram considerados adultos depois de um ritual de transição e deixavam de ser meros auxiliares dos guerreiros, para eles mesmos convocarem incursões contra os vizinhos, sempre usando lanças, arcos, arpões e machados feitos com mandíbulas de piranhas. As mulheres também se tornavam em guerreiras, onde algumas poderiam ser capitãs, e por isso havia a prática de ter um filho a cada 6 ou 8 anos, onde só engravidavam novamente quando o filho mais velho pudesse montar sozinho em um cavalo, chegando até interromper a gravidez se fosse necessário, pois era mais importante estar em condições de mobilidade e combate caso o clã precisasse. Por isso, muitas vezes se capturavam crianças de tribos conquistadas, pois era mais prático para se ter um aumento rápido em seus números e para não haver impedimentos possíveis com gestantes e recém-nascidos em excesso. Os Guaicurus tinham sua própria história para justificar esse espírito guerreiro, e em seus mitos, o criador da humanidade e do mundo, chamado Gono-Eno-Rodi, forma todos os povos dentro de um buraco, e quando os retira desse buraco, dá a cada um funções diferentes, com alguns se tornando agricultores, outros artesãos e assim por diante. Mas esse deus havia esquecido dos Guaicurus, que saíram por último do buraco. E como não havia mais tarefas a serem delegadas a eles, isso foi permitido tomar parte do que os outros povos produziam, onde eles literalmente se viam como seres superiores, merecedores de pegar o que quisessem. Um tipo de pensamento típico de povos movidos pela guerra, onde seria uma loucura outros povos resistirem às suas investidas, pois eram autorizados pelo seu Deus Supremo. Mas outra coisa que os Guaicurus achariam uma loucura, principalmente nesse mês de novembro, seria deixar de aproveitar e adquirir o conforto e a tecnologia que só a Insider pode proporcionar, principalmente porque hoje, dia 10/11, é o último dia da Black Friday antecipada, onde todos os modelos de tech t-shirt masculino e femininos estarão com descontos especiais no site. E se usar o meu cupom especial, que dá 15% de desconto, História Geral BF, mais os descontos do site da loja Insider, que são cumulativos, você poupa até 40% nas suas compras e adquire os mais confortáveis modelos que você vai usar na sua vida. As famosas tech t-shirts da Insider são o suprassumo da tecnologia dos tecidos e do conforto, feita com tecnologia que facilita a evaporação rápida do suor, evitando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Também se adaptam no corpo e não esquentam, não desbotam com o tempo e o melhor, não precisam ser passadas, pois se desamassam usando o calor do corpo. Ao clicar no meu link exclusivo, meu cupom especial História Geral BF, que dá 15% de desconto, estará aplicado no carrinho de forma automática, sendo que pode ser cumulativo com outros descontos da loja exclusiva. O link estará na descrição e no primeiro comentário fixado, e aproveite para adquirir o quanto antes a sua Insider, antes que os estoques acabem, o que nessa Black Insider com certeza acabarão muito rápido. E além de adquirir um produto de extrema qualidade, confortável, com desconto, ainda estará fortalecendo o canal. Conforme vimos, a cultura e o modo de vida dos Guaicurus e até a sua mitologia dão uma boa indicação de como eles se viam e como queriam ser vistos. Mas o ímpeto guerreiro deles, permitido pelo seu Deus Criador, teve a ajuda de uma arma nova que passaram a adotar: o cavalo. Não sabemos ao certo quando eles passaram a usar cavalos, mas pelo que temos registrado foi em 1542, durante uma escaramuça entre eles e o conhecido conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que eles tiveram o primeiro contato com os cavalos europeus. Cabeça de Vaca os descreveu desta forma: esses índios são grandes guerreiros e homens valentes, que vivem de carne de veado, manteiga, mel, peixe e javali. Eles vão diariamente à caça, pois é a sua única ocupação. Eles são ágeis e rápidos,
tão prolixos que cansam os servos que os pegam com as mãos. Eles são gentis com suas esposas, eles são muito temidos por todas as outras tribos. Eles nunca permanecem mais de 2 dias em um lugar, mas rapidamente removem suas casas feitas de esteira. Mesmo com a superioridade bélica dos europeus, os Guaicurus eram os senhores absolutos do Chaco. Gradualmente adquiriram cavalos, o gosto pelo gado que os espanhóis implementaram e pelas armas e ferramentas de ferro. No século XVII, os ataques guaicurus forçaram o abandono do assentamento argentino de Concepción del Bermejo e na realocação de Santa Fé, também na Argentina. Em retaliação, em 1677, os espanhóis massacraram 300 comerciantes em Baiás que estavam acampados perto de Assunção. No início dos anos 1700, bandos de até 400 guerreiros guaicurus estavam atacando assentamentos espanhóis em Tucumã e outras províncias argentinas próximas. Seus ataques forçaram os espanhóis a abandonar algumas áreas de fronteira. O maior ataque dos Guaicurú ocorreu em 1735, quando 1.000 guerreiros dos grupos Mocoví e Toba invadem a província argentina de Salta, eliminando ou capturando centenas de pessoas, resgatando alguns cativos e mantendo outros como escravos, e muito gado. As incursões de Imbaiá no Paraguai durante a mesma década resultaram na perda de 500 paraguaios e na captura de 6.000 cabeças de gado. E apesar de estarem em seu apogeu, não foram páreo para uma epidemia de varíola ocorrida entre 1732 e 1736, que tirou a vida de muitos, especialmente dos grupos Mocoví. E somando isso a um sistema descentralizado de poder sem um líder forte que os unisse, acabam sendo assimilados aos poucos em algumas partes, ou se tornando mais hostilizados em outros territórios. Desde o século XVII, missionários jesuítas tentaram estabelecer as famosas reduções, que havia dado certo com os guaranis, para conter os guaicurus, mas não tiveram sucesso, sendo somente em 1743 que conseguem a sua primeira missão bem-sucedida entre os Mocoví em San Javier, ao norte de Santa Fé, Argentina. Somente depois que várias outras missões foram estabelecidas entre as várias etnias dos Guaicurú, mas essas populações nas missões eram instáveis, pois muitos Guaicurus retornaram aos seus hábitos nômades após residirem nas missões, mesmo que nessa época muitos já estivessem integrados à economia espanhola, criando gado, cultivando e trabalhando por salários, embora muitos também continuassem contrabandeando e roubando gado e permanecessem hostis aos espanhóis. Além disso, a pressão humana sobre o Chaco levou à sua deterioração ambiental e o habitat para a cultura tradicional de caça e coleta se torna insustentável, até porque os rebanhos de cavalos e gado dos povos do Chaco mudaram drasticamente o ambiente local. Em meados do século XVIII, além dos colonizadores, os Guaicurus começaram a perder terreno no curso superior do rio Paraguai para outros grupos étnicos nativos, os Lenguas e os Inimagás, que também eram sociedades equestres e que, antes, já haviam tomado os locais de caça utilizados pelos Guaicurus ao sul. Nesse período, muitos passam a migrar mais para o norte e ao leste do rio Paraguai, no território dos portugueses, onde hoje é o Mato Grosso. Os portugueses se estabelecem nessa região a partir de 1720, em busca de ouro, e a população invasora passa a crescer a cada ano, onde caravanas apelidadas de monções vinham de São Paulo até Cuiabá, pelos rios pantaneiros. Os ligeiros cavaleiros guaicurus e os habilidosos canoeiros paiaguás se aliaram contra os colonos e mantiveram esses invasores afastados, protegendo seus territórios, aterrorizando os que seguiam nessa rota no centro-oeste, pois passam a atacar essas caravanas, muitas vezes com dizimação total dos viajantes, além de ataques a vilas portuguesas. Assim, no século XVIII, os Guaicurus se tornam um grande flagelo dos portugueses, e o grande problema a ser solucionado. De acordo com a narração do padre português Manuel Aires de Casal, os Guaicurus eram os mais temidos da região, que ia do Chaco até o estado de Goiás. São tão soberbos que a todas as nações dos gentios confinantes tratam com desprezo. A todas fazem crua guerra,
sendo delas de alguma sorte respeitados e temidos pela vantagem que têm na cavalaria e armas que usam. Com a descoberta de ouro na região de Cuiabá, as coroas de Portugal e Espanha estavam cada vez mais interessadas em estabelecer os limites entre suas fronteiras. Os portugueses, depois de construírem o Forte Novo de Coimbra, em 1775, nas margens do rio Paraguai, se deram conta de que manter uma proximidade e relação amigável com os Guaicurus seria uma grande oportunidade para defender o território e terem um grande aliado de guerra. E apesar de vários ataques isolados e audaciosos dos Guaicurus, os portugueses souberam forjar uma parceria de interesse com esses bravos cavaleiros do Pantanal, onde sempre haviam trocas comerciais de alimentos, roupas e cavalos. E em 1791 foi firmado um acordo de paz efetivo entre eles. De um lado, os índios conseguiram manter sua liberdade e áreas de influência. Do outro, os portugueses, e depois os brasileiros, ganharam um aliado poderoso nos conflitos de fronteira contra a Espanha e na Guerra do Paraguai, onde o subgrupo Embaiá chamado Caduel se destacou por bravura e grandes feitos nesse conflito nefasto. Esses nativos movidos pela guerra, ao se tornarem cavaleiros, revolucionariam sua vida econômica, social e política, levando à redefinição da cultura em torno desse novo elemento, muito mais longe do que as tribos equestres da América do Norte. Os cavaleiros do Chaco impuseram com ele seu domínio sobre inúmeras outras tribos, reduzindo-as à vassalagem, e mantiveram sob constante ameaça por mais de 3 séculos os estabelecimentos europeus, chegando a representar o maior obstáculo à colonização do Grande Chaco, e um papel de maior destaque nas disputas entre espanhóis e portugueses, jesuítas e bandeirantes, pelo domínio da bacia do rio Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, o governo do Mato Grosso cede as terras aos Cariuels, como retribuição da lealdade que tiveram com os portugueses durante a guerra, e até hoje habitam essa terra. Mas outros grupos guaicurus não tiveram tanta sorte, por assim dizer. Os Paiaguás e Abipom foram extintos e assimilados pelos colonizadores ainda no século XIX. Os grupos nômades Tobas e Mocovis, no Chaco argentino, continuaram a resistir ao avanço da fronteira até 1884, quando foram forçados em viver em reduções, e outros milhares de Tobas se retiraram para regiões isoladas da Argentina, Paraguai e Bolívia, e mantiveram algum nível de autonomia no início do século XX. Em 1904, um movimento milenarista eclodiu entre os Mocovis de San Javier, Santa Fé, Argentina, mas foi rapidamente reprimido quando 500 deles foram repelidos após um ataque à cidade. Em 1924, a polícia e os militares argentinos eliminaram 400 nativos Toba, o que foi chamado de Massacre de Napalpí. No Brasil, depois que se tornou em uma república, os Cariuel se adaptaram à chegada da pecuária, e a cavalaria deu lugar à criação de gado, tanto na reserva quanto no entorno. A chamada terra indígena Cariuel teve o reconhecimento oficial no início do século XX pelo governo do estado do Mato Grosso, onde houve demarcações determinando os limites dessa reserva. Devido às políticas colonizadoras de Getúlio Vargas, pouco tempo depois, teve início uma migração de fazendeiros, pecuaristas e poceiros que começaram a disputar as partes dessa reserva. Em 1980, tensões escalaram perigosamente e havia algo como 1.800 invasores dentro da reserva, resultado da vista grossa dos militares no período do governo militar. Ao pé da Serra do Bodoquena, no norte da reserva, Cariuels prepararam-se para a guerra contra fazendeiros por causa de arrendamentos feitos à sua revelia, inclusive com denúncia de participação da FUNAI. Mas em 1985 foi feito um acordo de paz costurado por figuras como Mário Juruna, o primeiro deputado federal indígena do Brasil, e as tensões se dissipam. E até hoje, fazendeiros reclamam na justiça a posse de mais de 300 mil hectares das terras há mais de 30 anos. A sociedade Cariuel, uma remanescente dos cavaleiros guaicurus, tem na memória o período que eram os senhores da guerra e que dominaram sobre vários povos. Isso é observado sempre nos discursos de autodefinição, onde o ideal do guerreiro é fonte de valores que ainda norteiam as suas práticas.
A trajetória dos Guaicurus é um testemunho da resiliência, coragem e adaptabilidade, bem como a ferocidade e violência que os povos nativos praticavam. Longe daquele imaginário lúdico do bom índio, que muitas vezes distorce a realidade mais complexa dos nativos, os Guaicurus foram soberbos cavaleiros que não se furtavam em conquistar, atacar e tomar à força o que queriam. E em suas poderosas montarias, esses bravos cavaleiros dominaram as vastas planícies do Chaco, protegendo suas terras e suas culturas com uma tenacidade inigualável. Desde os tempos de suas batalhas contra invasores coloniais até a manutenção de suas tradições culturais, os Guaicurus sempre foram um sinônimo de resistência e orgulho, os irredutíveis e invencíveis senhores da guerra e nobres cavaleiros do Novo Mundo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.